Bom dia, amigos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos sempre em nosso pensamento a alegria destes momentos que nós todos recebemos as irradiações amorosas desta equipe generosa de Eurípides, que nos agasalha com lucidez que cada espírito traz para que possamos compreender o momento que ora estamos vivendo. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos possam fortalecer o nosso pensamento, ampliando o nosso entendimento para as questões do Evangelho. Que a paz divina nos envolva, caros amigos. Que assim seja. Dando continuidade aos itens que está falando sobre a prece, nós hoje gostaríamos de falar um pouquinho do item 4. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, vê o sustento, a sua própria atividade, aos recursos de sua inteligência, porque a criastes livres. Tu lhes há dito: tirarás da terra o alimento com suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência que procura nos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, um mediante o labor natural, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não porém àqueles que se compraz na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e não por terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem o direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonos, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa a cada infortúnio que nos chegue. Cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-los. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também prudência e previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentarmos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos atos, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nessa existência ou noutra anterior. Porquanto é justo, sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castiga sem causas.
Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes, se esquecem a lei da caridade de amor ao próximo que lhe ensinastes. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que possamos, Senhor, compreender o valor incansável do esforço que cada um de nós temos sido convidados a vivenciar, procurando os meios para que nós possamos melhorar, estender os nossos olhos, Jesus, para todos aqueles que necessitam de nós. Dai-nos força e coragem, Senhor, para que possamos compreender as bênçãos de cada dia que temos recebido na grandeza do seu Evangelho. Que a paz, a esperança, Senhor, seja constante em nossa vida, de tal forma que nós possamos compreender que todas as nossas ações, todo o bem que amealhamos é esforço de cada um de nós. Que a paz augusta, Senhor, do seu Evangelho, possa estar junto de nós, emanando aos nossos corações a bênção da alegria e da fraternidade. Ser conosco e que assim seja. Meus queridos irmãos, quando nós falamos no Pai Nosso, que nós buscamos ali, dai-nos hoje, Senhor, né? Todo aquele amparo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Como é que eu vou buscar o pão nosso se nós não tivermos compreensão da importância do trabalho que cada um de nós temos que desenvolver? Pois bem sabemos que o trabalho é lei de Deus e que todos nós precisamos cultivá-lo no nosso pensamento, pelos exemplos que temos do próprio Cristo, que em nenhum momento sentiu-se desamparado, sozinho, mas sempre no trabalho. É preciso que nós possamos nos transformarmos nesse trabalhador para servir a todos sem reclamação e sem nenhuma recompensa. Nós tivemos isso com o exemplo do Cristo, que é sublime, mas ele sempre nos ensinou de forma contagiante para que cada um de nós venhamos a entender a força do bem, a força do trabalho que passa na nossa vida e que nós possamos ser cada vez mais atento para interpretar a bênção divina. E Paulo de Tarso foi um grande exemplo que nós temos. Ele foi transferindo toda a sua dignidade para o labor do tear. E nós percebemos que todo o trabalho é que nos auxilia a manter. Se Paulo de Tarso transfere a dignidade que ele tinha no Sinédrio para ir para o tear, confeccionando tapetes, para não ser pesado a ninguém, nós podemos ver que também a sua liberdade seria muito maior quando ele iria conversar, quando ele ia ensinar, e é por isso que as ações do Paulo nos mostram muito bem o que o Evangelho de Jesus e a prece vem nos ensinar, porque nós sabemos que todos nós temos essa liberdade de palavra e de ação, que é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando para todos nós que cada dia a claridade do Evangelho, que é esse ensino divino, deve aliar não só a minha fala, mas também ao exemplo. E nós vamos ver, portanto, que nessa força libertadora que o cristianismo nos traz, nós podemos ver que o exemplo do Cristo é um exemplo tão sublime, tão contagiante, que todos nós desejamos viver de acordo com o bem, de acordo com as permutas que podemos fazer, de acordo com o amor que nos sustenta. Então, é por isso que o Cristo nos trouxe de uma forma tão
primorosa essa questão, quando ele fala que Kardec coloca: tirarás da terra o alimento com suor da tua fronte. Desse modo, fizestes do trabalho para ele uma obrigação, porque ninguém, nenhum de nós, além de não desenvolvermos a inteligência pelas descobertas do trabalho do que nós realizamos, o trabalho, nós sabemos ser uma lei, porque ele ajuda na ampliação dos meios que vamos ter para prover a nossa vida e para prover as nossas necessidades. Nós sabemos que, com isso, nós não vamos ficar estacionados, porque o trabalho ele me move e ele me leva a aspirações maiores. E todo o trabalho, tanto o material quanto o trabalho do bem, solidifica em nós o desejo de confiar, de amar, de servir. Por isso que o Evangelho nos fala: ajudas o homem de boa vontade que em ti confia. Quantos confiam em nós, mas é necessário também que a gente confie no outro, e nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos, não comprar com ociosidade. Muita indiferença ainda, amigos, no nosso pensamento, e nem buscar aquilo que tantas vezes temos feito assim, sem muito pensar, que é o supérfluo. Então, quantos há que sucumbem por culpa própria, pela sua própria incúria, pela sua imprevidência, por toda a ambição que tem, sem observar as oportunidades que têm sido lhe concedida. Então, nós vamos ver que antes de Jesus nós queixávamos muito. Hoje, nós não temos o direito de queixar, porque somos nós os responsáveis por nossa evolução. Somos nós os responsáveis pelos nossos atos. Por isso que nessa leitura dessas divisões do Pai Nosso, quando Jesus disse lá para nós: Pai nosso que estais nos céus, dai-nos hoje, Senhor. E nós vamos ver que o que nós pedimos para Jesus, não só pão nosso, quer dizer, o pão do alimento diário que eu vou conseguir pelo trabalho, mas também dá-nos coragem, força para obedecer a todas as leis que estão dentro de nós, que estão na nossa consciência, quando também sinaliza para nós a prudência, a moderação, a fim de que nós possamos não perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nós estamos numa hora, irmão, que não é só orar, é refletir no que estamos vivendo, da forma como estamos vivendo, quais têm sido as ilusões que têm nos tirado, cegado a lembrança ou tirando de uma forma ou de outra aquilo que Deus nos ofereceu com tanto amor, que é a nossa inteligência, que me faz crescer. E quando nós dizemos dentro da oração: dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível a tua divina providência, nos confiamos. E nós precisamos confiar. E nem sempre aquele trabalho que eu quero buscar com facilidade é o que está programado para a minha reencarnação. Então, nós vamos ver que nós precisamos preservar-nos da inveja, de tantos ciúmes, de tanta vaidade, para que a gente possa compreender que tudo isso é o caminho da iniquidade, do supérfluo, da indiferença. E quando ele fala: perdoa-lhe se esquece a lei da caridade, do amor que lhe ensinastes. É preciso que a gente afaste do nosso espírito qualquer ideia de negação, para que nós possamos sentir a justiça de Deus dentro de nós, e não que nós queiramos fazer justiça. Nós, muitas vezes, não notamos que, pela inveja, pelas nossas ilusões, nossos pensamentos têm procurado outros caminhos, que é a prosperidade do mal.
E muitas vezes nós caímos sobre o homem e muitas vezes não recorremos aos exemplos do homem de bem. Então, graças às novas luzes que a doutrina tem nos trazido, e hoje eu vejo com a evangelização de espíritos que amplia esse olhar para nós, para a justiça divina, cumpre também esse papel que o espírito lúcido faz, porque ninguém executa nada sem a vontade. E toda a prosperidade material, ela não pode ser um mal, ela pode ser uma grande oportunidade para auxiliar aqueles que têm menos. Então, amigos, lembremos do Pai Nosso como a forma que Paulo fez, que Paulo renunciou a si mesmo para entregar no bem, na caridade, em todo o amor que ele podia ajudar. Busquemos os recursos para nossa manutenção do corpo físico, mas nunca esqueçamos de buscar a manutenção do espírito. Por isso, tiremos a indiferença, a negligência do tempo, a ociosidade, para sentirmos o valor da prece, do trabalho, da honradez, da luta que cada um travamos para o desenvolvimento moral e espiritual de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, amigos, e que nessa hora possamos receber em abundância o passe, essa transfusão de energias, de fluidos, de amparo amigo, que não é nos cobrado em nada, é nos ofertado a mãos cheias. Reflitamos nisso, amigos. Fluidifica as nossas águas, Senhor, com os remédios divinos do seu amor. Dai-nos força e compreensão. E nesta hora pedimos que este mesmo amparo, este mesmo passe, seja levado a todos os nossos familiares, aos amigos, aqueles que nos pedem preces, aqueles que se encontram em dor, como aqueles outros, Jesus, a quem o nosso coração deseja agasalhar. Que a doce e inefável paz do seu amor sustente-nos hoje e sempre, que assim seja. O abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fica com Deus, amigos, que assim seja.